Fala galera, bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Rodrigo Marinho, sou do sexo masculino, tenho 38 anos, tenho cabelos pretos, olhos castanhos e uma estatura alta. Hoje eu estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. Nossa sala de aula é o estúdio de TV e a gente vai utilizar uma tela interativa para fazer anotações. Bom galera, sejam bem-vindos. A nossa aula de hoje é uma revisão sobre alguns conteúdos que a gente trabalhou ao longo do ano. Como que vai ser essa revisão, professor? A gente vai fazer algumas questões para treinar. Vocês sabem que quem treina joga, né? Como diz o ditado popular. Quais questões nós iremos fazer hoje? De citologia e ecologia. Nas últimas aulas a gente fez, por exemplo, de evolução, de origem da vida. Então são temas que eu estou colocando aqui para vocês muito recorrentes no nosso vestibular. Tanto no CIS, né, como também no nosso macro da UEA, beleza? Vamos para a primeira questão? Primeira questão, galera, diz o seguinte: a figura ilustra o envoltório de uma célula animal. Esse envoltório é caracterizado por apresentar uma bicamada de, na A diz fosfolipídios, B, carboidratos, C, sais minerais, D, polissacarídeos e E, proteínas. Bom, galera, o que vocês estão vendo aí é a membrana plasmática. A membrana plasmática é uma espécie de revestimento, de película, que nós vamos encontrar em todas as células. Não tem exceção, galera. Desde uma célula procariótica a uma célula eucariótica, tanto animal como vegetal. Beleza? A membrana plasmática, quando foi estudada pela primeira vez, se identificou que ela tem como principais componentes químicos o que nós chamamos de fosfolipídio. Professor, quem é o fosfolipídio? O fosfolipídio são essas pequenas estruturas que vocês estão vendo aqui, ó, que tem essa bolinha, que na verdade é uma cabeça que a gente chama de cabeça polar, e essa caudinha, tá? Essa caudinha é como se fosse duas cadeias de carbono, tá? Aqui vocês estão vendo em amarelo as proteínas, que também são componentes químicos da membrana, e vocês estão vendo, ó, essas estruturas que parecem anteninhas, que parecem ganchinhos, que ficam para fora da célula, que é o tal do glicocálice, beleza? Então, ó, a membrana, dá para perceber, ela apresenta, ó, uma bicamada de fosfolipídio, uma camada voltada para o meio externo e uma camada voltada para o meio interno. Então, galera, muito fácil essa questão, claro que é a letra A, fosfolipídios. Beleza? Segunda questão, povo. Diz o seguinte: a figura ilustra um enterócito, célula intestinal com diferenciações da membrana plasmática. As diferenciações da membrana plasmática apresentadas na figura permitem, na A diz, eliminação de substâncias por exocitose. B, retenção de partículas no meio externo às células. C, maior superfície de absorção de substâncias. D, maior coesão entre as células. E, maior resistência física entre as células, tá? Das células, na verdade. Bom, galera, o que vocês estão vendo no quadro, na nossa tela interativa, é a figura de uma especialização de membrana. Às vezes, na verdade, em algumas células no nosso corpo, a membrana plasmática ela pode se aprimorar, ela pode melhorar a sua capacidade de exercer algum tipo de função. O que vocês estão vendo aí, eu vou colocar aqui para vocês, ó, são pequenas estruturazinhas, projeções, que nós chamamos de microvilosidades. São microvilos, tá? Vocês podem perceber, ó, que são pequenas projeções que aumentam a superfície de absorção da célula, principalmente no nosso intestino delgado. Não existe só essa especialização, tá, galera? Existem outros tipos de especializações. Beleza? Você pode ter especializações de adesão, vários outros tipos de especializações, mas lembrem, a especialização mais famosa é a microvilosidade. Tem pessoas, não sei se vocês sabem, intolerantes ao glúten. Quando você é intolerante ao glúten, desenvolve uma doença chamada celíaca, você pode ter uma inflamação que diminui a superfície das microvilosidades.
Isso pode ali causar, por exemplo, um problema na absorção de nutrientes, minerais, etc, tá? Então, galera, a nossa letra correta é a nossa letra C, ó, uma maior absorção de substâncias, beleza? Próxima pergunta, povo. Diz o seguinte: a figura ilustra o processo de entrada e saída de água em 3 hemácias imersas em meios diferentes. O contexto já mudou. Eu trouxe para ti uma questão sobre as características da membrana, depois uma sobre as especializações de membrana, e eu estou trazendo para ti agora uma questão sobre transportes através de membrana. Aí nessa figura vocês estão vendo 3 hemácias. Cada hemácia tem um pouquinho, tem muita água ali dentro do corpo, né? A primeira hemácia que vocês estão vendo, ó, ela tem o seu aspecto normal, ó. A quantidade de água que ela tem aí tá perfeita. Na segunda hemácia, vocês estão vendo que ela tá super cheia, ó. Ela tá tão cheia que ela espocou. A gente chama isso de hemólise. Ela sofreu um rompimento da membrana. Na terceira, ela tá murchinha. Ela tá bem sequinha porque ela tá perdendo muita água. Não sei se vocês sabem, eu tenho certeza que sim, mas esses aspectos que vocês estão vendo aqui da hemácia dependem muito da quantidade de sal, de soluto, na verdade, onde essas hemácias estão imersas. A quantidade de soluto pode influenciar a quantidade de água dentro de uma hemácia. Olha o macete. Quando você tiver uma hemácia no meio isotônico, ou seja, a quantidade de soluto no meio externo é igual ao meio interno da hemácia, ela vai permanecer isotônica, ela vai perder água e ganhar água na mesma proporção, ó. Quando ela estiver colocada no meio hipotônico, ó, olha o tamanho do O que eu estou desenhando para vocês, ó. Já é para indicar que essa hemácia está cheia, ó, que ela está ganhando muita água. Ganhando muita água, ela pode romper, ela pode sofrer uma hemólise. E quando a hemácia estiver no meio hipertônico, no hiper, perde. Ó, no I, perde. Perde o quê, professor? Perde água. Consequentemente, quando ela perde água, ela murcha. Vamos para as alternativas. Na A diz, em meio hipertônico, a hemácia perde água por transporte ativo. B, em meio hipotônico, a hemácia perde água por difusão facilitada. C, em meio hipotônico, a hemácia ganha água por osmose. D, em meio hipertônico, a hemácia perde água por difusão facilitada. E E, em meio isotônico, a hemácia ganha água por transporte ativo. O transporte de água, galera, que a gente observa através da membrana plasmática, ele é denominado de osmose. O osmose é o transporte de solvente de um meio hipotônico para o hipertônico. É um dos tipos de transportes passivos, tá? Tem a difusão simples e facilitada, que é um deslocamento de soluto do meio mais concentrado para o menos. Tem a osmose, que é um deslocamento de solvente, como por exemplo a água, do meio hipotônico para o hiper. E tem a bomba de sódio e potássio, que é um bombeamento de minerais com a ajuda ali de algumas proteínas que tem na membrana, beleza? Olhando para as alternativas, ó, claramente quando eu coloco a hemácia em meio hipotônico, ela ganha água por osmose. Lembra, no hipo, ela incha, tá? Próxima questão, ó, já é uma questão de ecologia, tranquilo? Segundo ele, é o seguinte, gralha do cerrado é uma espécie de ave que tem um característico topete frontal alongado, plumagem azul escura, parte posterior do pescoço e garganta pretos, barriga e ponta da cauda brancas. Alcança até 35 centímetros de comprimento, a espécie é onívora e sua ampla dieta inclui frutos, insetos, sementes, pequenos répteis e ovos de outras espécies de aves. Além das características morfológicas, que é física, né, do animal, a descrição da gralha do cerrado diz respeito a ele está descrevendo, ó, várias características dela, o que ela faz, como que é o dia a dia dela, como que é a rotina dessa espécie, tá? Na A diz habitat, B ecótopo, C nível trófico, D nicho ecológico e E ecossistema. Quando você descreve as características de uma espécie, o que ela faz, a sua rotina, como que é o seu dia a dia, ó, a gente está falando de nicho ecológico.
É um dos conceitos básicos da ecologia que é super importante vocês relembrarem, tá? Habitat, nicho ecológico, ecótone, que é aquela região de transição, como a gente tem no encontro das águas, entre um ambiente e outro, né? Entre um ecossistema e outro, são muito importantes de vocês lembrarem, tá? Próxima questão de ecologia, galera. No Pantanal, muitas espécies de aves, insetos, aranhas, mamíferos e plantas interagem entre si e, embora só as plantas e os animais sejam mais fáceis de serem identificados, existem ainda muitos micro-organismos importantes para a manutenção do equilíbrio do ambiente. Esses fatores bióticos, representados pelos seres vivos que vivem no mesmo ambiente, constituem um ou uma, né? Você está colocando aí, nessa questão, vários seres vivos diferentes vivendo no mesmo lugar. Na A diz que é biosfera, na B, população, na C, ecossistema e na D, comunidade. Bom, galera, claro que é comunidade. Quando eu coloco vários seres vivos diferentes agrupados no mesmo lugar, a gente está falando de comunidade, tá? Voltando àqueles conceitos, só para vocês relembrarem rapidinho, biosfera são todos os ecossistemas. População são seres iguais vivendo ali no mesmo lugar. Ecossistema é uma interação de fator biótico com fator abiótico. Professor, o que é abiótico? São características não vivas daquele ambiente, tá? Próxima questão, questão número 6, galera. A figura ilustra o comportamento da energia em uma cadeia alimentar. Vocês estão vendo uma figurinha aí, que vai mostrando para a gente a energia se dissipando a cada nível trófico, ou seja, a energia ela está caindo. Que energia? A energia absorvida pelos seres da cadeia. Vocês têm aqui, por exemplo, um produtor, um consumidor primário, um consumidor secundário e um consumidor terciário. O que acontece é o seguinte, galera, boa parte da energia contida nesses animais é usada por eles e quando eles são comidos pelo outro animal, tá, subsequente, esse animal ele não vai conseguir absorver toda a energia, né? Uma parte foi usada. É uma questão de fluxo de energia. E a regra, ela nunca muda, tá? Se liga, todo fluxo de energia, ele vai ser decrescente. Decrescente, tá? E além de decrescente, ele vai ser unidirecional. Ou seja, ele segue só um padrão. Ele vai do produtor até o último consumidor, beleza? Anotem aí, tranquilo? Na diz, a cadeia alimentar ilustrada apresenta 5 níveis tróficos de energia. B, a energia transferida de forma integral ao longo da cadeia alimentar. C, o predador de topo tem a maior quantidade de energia disponível. D, a transferência de energia ocorre apenas a partir dos consumidores. E o fluxo de energia é unidirecional e há perdas a cada nível trófico. Acabei de dar a resposta para vocês. Claramente a letra E. Tranquilo? O fluxo de energia é unidirecional e há perdas a cada nível. Tranquilo? Nossa última pergunta, galera, de ecologia. Em uma cadeia alimentar marinha, o fitoplâncton serve de alimento para o zooplâncton, o qual serve de alimento para peixes, que são consumidos por peixes maiores. O zooplâncton faz parte de qual nível trófico? Zooplâncton, galera, são os crustáceozinhos que a gente encontra ali no mar e tal. Na A diz produtor, B consumidor primário, C consumidor secundário, D terciário e E decompositor. Zooplâncton sempre come fitoplâncton, tá? Então, é a nossa letra B, consumidor primário. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa resolução de questões. É uma revisão muito top para vocês relembrarem alguns conceitos. Na aula de hoje, né, a gente viu boa parte do conceito de citologia e ecologia. Claro, é um dos assuntos importantes da UEA. Não esqueçam de baixar o nosso aplicativo e sigam as nossas redes sociais do Preveste, claro, para não perder nenhuma novidade. Valeu!